Oi, gente, tudo bem? Que saudade de vocês. Mas a gente tá numa missão muito nobre, né? Que vocês já estão carecas de saber quão importante é esse isolamento, pelo menos momentâneo. Nesse primeiro contato online, eu quero alguns feedbacks de vocês em relação ao som, em relação à iluminação. Eu espero que esteja tudo bem. Vou tentar fazer o menos de barulho possível, né? Para não ter o comprometimento do ensino. Vou gaguejar, como vocês estão acostumados, vou gaguejar normalmente, só que eu não vou ver a carinha de vocês, né? Então, vou sentir falta ainda um pouquinho mais. É, então, vamos lá. Na última aula, que pouquíssimas pessoas foram, né, que foi na terça-feira antes da nossa paralisação, a gente começou o capítulo 2, que se inicia na página 134 do livro de vocês. Vou passar aqui, mas vocês podem me acompanhar na apostila, tá? É até bom que a gente vai grifar algumas coisas. E dentro desse novo capítulo, que a gente vai falar da prosa, da poesia e da intertextualidade, vai ser muito importante para a leitura, principalmente aí do Xangô, que trata muito de intertextualidade. Quem já leu aí já percebeu o tanto de intertextualidade que a gente vai ter nesse texto. E que, aproveitando, né, para falar para vocês que a gente vai cobrar o livro. Desculpa o barulho, é minha cadeira. Mas a gente vai cobrar o livro. Ainda a gente não sabe a maneira, mas podem ter certeza que os livros vão ser cobrados, tá? E além do mais, a leitura eu acho que nesse momento é super importante para a gente se manter a mente sã, né? Mas vamos lá. A gente iniciou já na última aula com o texto Um Apólogo de Machado de Assis, que vocês já conhecem. Se eu não me engano, eu acho que no 8º ano a gente leu em sala. Mas eu acho importantíssimo quem não leu ainda ler. Então, pausa o vídeo agora e lê o texto, certo? É a história de uma linha e de uma agulha, que são personagens, apesar de objetos, eles são personificados, né? E o apólogo tem essa missão, esse objetivo de colocar uma moral para o leitor. E o exercício de aprendizagem eu também pedi para vocês fazerem, lembrando que vocês têm o gabarito. Qualquer dúvida, não deixem de comunicar, né? Vocês têm aí o Live Canal nas redes sociais para falar de dúvidas, não deixa a dúvida acumular, tá? Mas eu separei para vocês aqui a correção de 3 exercícios, até para a gente dar continuidade na principal área da nossa aula de hoje, tá? Começo com a questão número 1, que fala, né? Lembrando sempre que o gabarito, claro que pode oscilar, mas a ideia central tem que conter na resposta, certo? Em geral, os textos em prosa possuem um enredo organizado em início, clímax e fim. Isso aí pode variar também a nomenclatura, a gente vai ver um pouco para frente. O clímax é o momento crucial da narrativa, no qual o texto assume grande momento de tensão. Então, é como eu falei para vocês, o clímax é aquele momento que a gente não sabe o que vai acontecer depois. É como a gente estivesse numa montanha russa, fazendo uma analogia assim bem ilustrativa, e você não sabe qual vai ser a emoção de descida, você não sabe qual vai ser o trajeto, porque você não enxerga para além e tudo mais. Então, o clímax é quando o leitor é pego de surpresa, né? A gente pode até tentar desvendar o que vem depois pelo desenvolvimento da narrativa, mas a gente não tem certeza. Nesse conto, nesse apólogo, a gente pode destacar um clímax. Eu destaquei o clímax do baile. Quando há o baile, a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? É o ponto áureo. É o ponto em que todos os personagens falam durante o desenvolvimento. Ah, quando chegar o baile. Ah, quando vir o baile. E aí, o momento crucial é quando chega o baile, né? E quando a gente não sabe o que vai acontecer, certo? A gente vai falar de clímax
nessa aula ainda. A questão número 3, as narrativas em prosa podem valer-se tanto do discurso direto, a gente vai falar de discurso hoje também, quando a fala das personagens é apresentada e marcada por algum tipo de pontuação, quanto do discurso indireto livre, quando a fala ou os pensamentos dos personagens são apresentados como uma paráfrase pelo narrador. Volte ao conto de Machado de Assis e indique os tipos de discurso utilizados. Justifique suas respostas indicando uma passagem do texto que comprove o argumento. Vou passar desapercebido dessa passagem do texto, até porque vocês têm um gabarito. O que eu quero chamar a atenção é para os elementos marcadores de discurso direto. A gente tem aí parágrafo travessão e verbos como disse, como pensou, como afirmou. Isso tudo vai indicar para a gente que quem está falando não é mais o narrador, e sim o personagem, tá? Então, muita atenção e que o discurso direto pode aparecer também entre aspas, tá? Então, a gente pode confundir um pouquinho aí. O importante é saber que discurso direto ou discurso indireto podem aparecer no mesmo texto e não apaga o indireto livre, certo? Porque o indireto livre é um pouquinho mais complicado de se perceber, é uma ambiguidade do texto que a gente vai falar também nessa aula, certo? Então, eu destaquei essa questão mais para falar do discurso direto. Outra questão que eu destaquei aqui para vocês, claro que todas são importantes, mas é só para a gente dar uma continuidade, né, da aula, é a questão número 6, o espaço, né, é o outro elemento importante. O espaço é um elemento das narrativas sobre o qual o leitor deve ficar atento. No conto, um apólogo, há dois espaços, o físico e o social, que é a casa, né? O físico, vocês já viram essa classificação também no 8º ano, mas o físico é quando a gente tem literalmente uma coisa concreta, né? E o social é quando várias pessoas conseguem frequentar aquele espaço, certo? Então a gente vai fazer uma aula hoje mais de revisão, claro, aprofundando, colocando um nível de ensino médio para vocês. E a gente vai fazer uma aula sobre os componentes estruturais da prosa, que nada mais são que os componentes ou elementos da narrativa, tá? Que eu falo, mas eu falo muito deles, né? Eu acho que vocês estão até decorados. Mas vamos lá. Os elementos estruturais da prosa são 5. É o enredo, o narrador, o personagem, o espaço e o tempo, né? E dentro dessas classificações, dentro desses elementos, a gente tem características específicas deles e eles são primordiais para a narrativa, para a prosa acontecer, certo? Então vamos lá. O primeiro que a apostila destaca é o enredo. Eu fiz aqui uma apresentação em slide, vamos ver se dá para vocês visualizarem. Fez aqui, a página 137 e 138 da apostila, enredo, narrador, que a gente vai falar de discurso, o espaço, o tempo e os personagens. O enredo, vamos lá. O enredo nada mais é que o limiar da narrativa. Agora, muito importante não confundir enredo com resumo, porque resumo você conta com detalhes o que vai acontecer na narrativa. O enredo é só o que está traçado, qual é a trama da narrativa. Então, tem uma diferença entre esmiuçar essa trama, que é o papel do enredo, que é o papel do resumo, e o enredo vai só apresentar para a gente qual que vai ser o caminho que essa narrativa vai tomar. Então, o enredo, ele é dividido, não é uma coisa fechadinha, a gente está falando de literatura, então a gente não tem essa coisa marcada, né? Essa objetividade toda, mas só uma forma didática para a gente prestar atenção e que
quanto mais a gente lê, mais a gente vai saber diferenciar as partes do enredo. E a gente tem a apresentação, o desenvolvimento, e dentro desse desenvolvimento, o clímax e o desfecho. A apostila traz para você somente início, clímax e fim. Não é diferente do que eu estou apresentando para vocês aqui, é só uma forma mais simples. Então, esmiuçando mais, a gente tem a apresentação, que é a forma de colocar para o leitor todas as situações iniciais, então, onde não há conflito ainda, onde as personagens são apresentadas com as características psíquicas e físicas, e o espaço, o tempo, tudo é apresentado, ou aquilo que o autor quer apresentar para o leitor, né? Porque a gente tem o elemento do mistério. Mas a apresentação ou introdução, também chamada, né, é capaz de colocar as cartas na mesa. No desenvolvimento, a gente já tem o principal da narrativa, que é a geração de conflitos. Né? A geração de conflitos pelos personagens, que a gente vai ver a classificação deles, é o que dá gás para a narrativa, é o que vai fazer a narrativa acontecer. O clímax, como a gente já falou, é o ponto máximo de tensão desse desenvolvimento, é quando aquela festa que todos os personagens falavam, aquele momento em que a personagem se referiu o tempo inteiro. Então, o clímax é esse ponto máximo de tensão da narrativa dentro do desenvolvimento, certo? Depois do clímax, normalmente a gente parte para finalizar a narrativa, que é o desfecho, onde os conflitos são resolvidos ou tem aqueles sacanas, né? Aqueles autores que gostam da gente, que tem o final aberto, que é muito comum nos contos, tá? Ou nas trilogias que vão ter o livro para continuar. Mas quando não tem é desesperador, eu entendo. Então, o desfecho, ele pode ser aberto ou não, ele pode deixar amarras ou não. Então, ele vai depender muito do autor também e da própria narrativa em si. O enredo é um elemento básico, porque sem enredo a gente não tem o que desenvolver. É a linha da trama, então muito importante não ser confundido com o resumo, certo? Eu acho que tranquilo. O enredo é base, a partir do enredo a gente vai construindo as peças da narrativa. Outro elemento importantíssimo para qualquer narrativa é o narrador. O narrador ele pode ser apresentado com dois focos diferentes, vocês já sabem, pelo menos no português, né? São dois focos diferentes. O foco em primeira pessoa, que a gente tem o narrador personagem, que é aquele que participa da história. Muito importante destacar que nem sempre o narrador é o personagem principal da história, tá? Um exemplo aqui de Sherlock Holmes. Todos os contos de Sherlock Holmes ou as novelas de Sherlock Holmes é o Watson que vai narrar. Só que ele não é um personagem, é um personagem que está ali sempre à sombra do principal, tá? Então prestem atenção nisso também, que é importante até para saber qual que é a intenção do autor, tá? O segundo foco narrativo é em terceira pessoa, que a gente pode ter o narrador observador ou o narrador onisciente. O narrador observador é aquele que só vai narrar o que é observável, é só aquilo que é externo, aquilo que ele está observando. É como, já dei esse exemplo para vocês, mas é sempre bom repetir, é como o senhor da maquete, ele está olhando de cima, ele está observando, só que ele não tem acesso ao interior dos personagens, o que o difere do onisciente. O narrador onisciente é aquele que, além de ser senhor da maquete, ele vai entrar nos personagens, saber das intenções, saber do que elas são capazes de fazer, dos medos, dos sonhos e tudo mais. É muito importante, antes de falar do narrador intruso, que não exclui os outros narradores, mas é muito importante saber que a escolha do narrador, a escolha do foco narrativo e do narrador vão ser determinantes para o tipo de narrativa que a gente tem.
Então, por exemplo, se é uma narrativa que eu quero fazer com que meu leitor se sensibilize com a minha causa, com a causa do personagem, no caso, né? Eu vou usar a primeira pessoa. Exemplo clássico é o Dom Casmurro, né? Onde Bentinho vai falar da história dele, mas ele vai falar não só com a intenção de contar a história, mas a intenção de convencer o leitor. Então, é muito importante saber disso também, que a gente tem que sempre desconfiar do narrador em primeira pessoa. O narrador observador é aquele imparcial e o onisciente é o imparcial, só que quer colocar mais detalhes para o leitor, certo? O narrador intruso é aquele que eu falo que é o narrador Machado de Assis, porque ele é o grande precursor, não falo precursor, né, porque tudo é imitado, né, na arte, mas é aquele cara que vai fazer isso com exaustão. O narrador intruso é aquele que participa da narrativa, é aquele que vai falar sobre as suas intenções, sobre seu pensamento em relação àquilo, ou vai chamar o leitor para pensar junto com ele. Então, todas as vezes que o narrador fala assim, não é, caro leitor, você, caro leitor, se quiser, passe para a próxima página. Isso é decorrente nas narrativas de Machado de Assis. Certo? Então, os tipos de narrador não tem segredo para ninguém, são esses aí que estão na tela. Narrador com foco em primeira pessoa, narrador com foco em terceira pessoa e o narrador intruso. Um narrador intruso pode ser tanto personagem como observador onisciente, tá? É só uma interrupção, ele se torna intruso, certo? Isso nem a apostila traz para vocês, mas é bom a gente saber, porque pode aparecer uma classificação e assim, o que é isso? É o narrador intruso, tá? Discursos. Dentro da narrativa, a gente pode ter 3 tipos de discursos diferentes, que também eu acho que vocês têm contato, já não é de hoje, que é o discurso direto, o discurso indireto e o indireto livre. O discurso direto é quando se dá a voz ao personagem, o discurso indireto é quando a gente usa a paráfrase. Para quem não sabe o que é paráfrase, é bom ficar atento, porque é um tipo de intertextualidade. É quando eu falo a fala do personagem, o narrador se apropria da fala do personagem. Então, ele vai dizer o que o personagem disse com as palavras dele. E o indireto livre, que é muito perigoso. Por que é perigoso? Porque a gente tende a não interpretar quem está falando, no caso. Então, é quando a gente tem o narrador que, ao mesmo tempo, vai dar voz, mas ele quer falar o parafraseado dele, então é meio confuso. Então, é a mistura dos dois, certo? Na prática, a gente vai ver, fazendo os exercícios, a gente vai perceber isso bem, tá? Vamos lá. Já estou na página 138, falando do espaço. Bom, aqui o espaço na apostila de vocês não é classificado, mas é bom saber também que vocês já estão craques nessa classificação do espaço. A gente tem o espaço como um elemento que é muito além de um cenário, porque muita gente pensa assim, o espaço é só onde acontece as coisas. Não, exatamente não. O espaço pode e deve ser determinante às ações dos personagens. Exemplo clássico, o Curtiço, que é uma narrativa que a gente vai ver no ano que vem, que é no naturalismo brasileiro, em que o espaço, que é o cortiço, ele determina as ações dos personagens que vivem nele. Por quê? É um espaço hostil, é um espaço de miséria. Então, nesse espaço de miséria, eu tenho determinadas ações condizentes com elas. Então, o espaço vai moldar. Outro exemplo muito importante é Vidas Secas, de Graciliano Ramos, onde a seca, que aparece até no título, ele vai determinar como é o personagem, característica psicológica do personagem. Então, a seca, que é o cenário, que é o espaço, vai secar também a alma, o psicológico do personagem, certo? Aí tem aqui, eu trago para você só 2 classificações, até para não perturbar demais, mas são as 2 classificações
mais importantes, que é o espaço físico e o espaço psicológico. O espaço físico é onde acontecem externamente as ações e o psicológico é dentro do personagem, como sonho, pensamento, flashbacks, certo? Então, vamos lá. Tempo. O tempo também vai ser classificado em cronológico psicológico e é um elemento determinante para o desenvolvimento ou não da história. Por que desenvolvimento ou não da história? Quando a gente tem um tempo que é marcado pela fragmentação, que é muito comum no realismo, por exemplo, ele vai ser determinante para o barramento dessa, né? Para barrar essa história. Porque as ações não são tão importantes como o entendimento psicológico daquele que está ali no foco da narrativa do personagem. Então, quando o tempo ele é fragmentado, ele volta sempre, a gente tem um flashback sempre em decorrência desse personagem, o tempo meio que barra o desenvolvimento da história, mas é importante para a intenção do autor, para a intenção da história mesmo. Se é uma narrativa que prioriza as ações, ele vai ter um tempo cronológico. Se ele vai priorizar uma tentativa de explicação do personagem, né, a psicologia do personagem, um estudo da antropologia, da sociedade e tudo mais, o tempo vai ser psicológico. Por quê? Ele não vai ser tão importante, a gente não vai ter essa importância tão assim exacerbada para as ações externas, e sim para como essas ações acontecem. O que fez essas ações acontecerem? E para terminar, a gente tem os personagens. Os personagens são os donos das ações, são os desenvolvedores dos conflitos e os donos dos desfechos. Na verdade, o personagem é aquele que vai ser a engrenagem da narrativa, né? Ele vai fazer o movimento da narrativa. As ações, até as não ações, né? A paradeza, o medo dos personagens também vai determinar a narrativa. Então, para classificar o personagem, a gente usa duas maneiras diferentes. A primeira é por importância, né? Por importância, a gente tem. Opa!